Agora aqui no Tom Maior a gente vai falar sobre os impactos da pressão psicológica no desempenho dos atletas profissionais. O Charlie Pereira já está comigo aqui no estúdio, vai participar desse bate-papo. Charlie, boa tarde, tudo bem? Abraço para você, Jéssica, um grande abraço para todo mundo que nos acompanha aqui no Sistema Sagres de Comunicação, uma pauta muito atual por conta dos Jogos Olímpicos, né? Isso está sendo bastante debatido aí, a pressão psicológica em cima de atletas de alto rendimento, de médio rendimento, né? E é um assunto constante na vida de vários atletas, seja ele um atleta olímpico, seja ele um atleta de competições talvez só locais, nacionais, né? A questão da psicologia dentro do esporte e como o atleta tem que trabalhar aí esse psicológico é uma pauta sempre interessante. Isso reflete, seja para o jogador de futebol nas 4 linhas, para o jogador de vôlei nas quadras, seja para ginasta, para o atleta, né, que trabalha com atletismo, com a natação, é uma pauta interessante e importantíssima. E esse assunto, né, Charlie, veio à tona depois que a ginasta a Simone Biles decidiu então abandonar, né, a final por equipes das Olimpíadas de Tóquio, né, e também as finais individuais da ginástica artística. Essa decisão veio à tona, né, surpreendeu muitas pessoas e trouxe esse tema aqui para a gente, para falar sobre os impactos, né, dessa pressão psicológica no desempenho dos atletas. A gente vai falar sobre esse assunto também a partir de agora com a psicóloga Karen Cristine. Doutora Karen, boa tarde, bem-vinda aqui ao Tom Maior. Boa tarde, Jéssica, boa tarde, Charlie, boa tarde, ouvintes. E agradeço o convite para falar sobre esse tema que é tão importante, nunca foi tão discutido como está sendo agora, principalmente pelos últimos acontecimentos das Olimpíadas. Doutora Karen, então para a gente começar, que tipos, né, de prejuízos essa pressão psicológica que muitos atletas sofrem podem trazer para a sua própria saúde mental, doutora? Inclusive, nós temos históricos de perder grandes atletas por conta da pressão psicológica, por conta dessa falta de cuidado com a parte emocional, né? Muito se treino tático, muito se trabalho físico, mas o emocional quase sempre ele é deixado de lado. Então, a gente perde grandes potências, a gente perde grandes atletas por conta disso. A gente pode ter outros transtornos envolvidos, transtorno de ansiedade, depressão, burnout, que é o estresse no ambiente de trabalho, que é o trabalho deles. E isso é um prejuízo que a gente não consegue mensurar. Doutora Karen, a vida do atleta, né, ela é acompanhada de vitórias, derrotas, é uma pressão e uma ansiedade constante, né? Como é que ele tem que lidar com isso? Esse acompanhamento psicológico, ele deveria começar logo no início também, acompanhando a trajetória e a carreira dos atletas? Sim, é o que eu falei. Se a gente treina no físico, a gente treina no tático, por que não a gente não treinar e trabalhar o mental? Seria a tríade do treinamento ideal para qualquer atleta. Então, desde o seu desenvolvimento, desde o seu início no esporte, esse profissional deveria caminhar junto com os demais membros da equipe multidisciplinar. E aí, às vezes, é onde a gente acaba pecando. As pessoas costumam usar o serviço da psicologia do esporte quando chega uma competição muito importante, quando um time está perto da zona de rebaixamento, quando corre o risco, quando faltam 5 rodadas e precisa de uma soma de placares para que esse time alcance determinado objetivo. Então, o trabalho ele é feito a médio e longo prazo. Não que não surge efeitos a curto prazo, surge também, mas é um trabalho que precisa ser feito desde a base, desde a iniciação esportiva. Ela tocou num ponto muito interessante e a gente atua muito no futebol e aí a gente pode falar de outras práticas esportivas, o quanto é importante desde os primeiros anos, né, de atividade esportiva a pessoa já ter um acompanhamento psicológico. Eu sei que o Goiás Esporte Clube faz isso, ele tem um espaço que é chamado Casa do Atleta, né, onde ele abriga jovens de vários estados que vêm para jogar no Goiás e existe ali uma psicóloga, existe pessoas, né, preocupadas com essa questão da saúde mental para aliar a esse trabalho, a questão física, a questão tática, para termos profissionais mais preparados, né, para os desafios,
né? O esporte ele é cada vez mais competitivo, a pressão por resultados, a pressão do patrocinador, a pressão dos apaixonados pelo esporte, ela é cada vez maior, né? E a senhora enxerga que hoje nós temos, por parte do atleta, uma iniciativa maior para procurar essa questão psicológica? Sim, com certeza. Geralmente os atletas entendem essa importância, eles acabam buscando, muitas vezes sem o apoio do clube, sem ser diretamente ligado ao CT de treinamento. Eles buscam por fora, porque eles entendem que está indo além do físico, está indo além da parte tática, eles entendem o que precisa ser feito, mas eles ainda não conseguem. Já temos histórias, da NBA acontece com frequência, eles montaram inclusive um departamento de saúde mental para toda a NBA, então isso é muito importante. O COB tem psicólogas, atualmente no Japão nós temos 3 profissionais da psicologia lá, dando continuidade a trabalhos que já estavam sendo feitos em todo o ciclo olímpico do Brasil, representando todos os psicólogos do esporte. A Confederação Brasileira de Skate tem psicóloga, o pessoal da ginástica tem psicólogo, atletas de rugby que estavam lá representando a seleção feminina estão, né, que ainda tem jogo hoje, tem psicólogo, natação tem psicólogo. Então, quase todas as modalidades contam com esse tipo de profissional atuando em conjunto, porque tem tido uma necessidade, tem se falado muito sobre, e eles têm percebido a importância de cuidado emocional. Porque se a gente machuca, se a gente lesiona um pé, se a gente lesiona alguma parte do nosso corpo, a gente busca um médico, um fisioterapeuta, por que não a gente cuidar do emocional com o mesmo zelo, né? Com a mesma importância? Doutora Karen, e a senhora sente que existe uma pressão maior do externo, do atleta estar preocupado com o externo, que é a cobrança do patrocinador, do público, ou é a pressão dele mesmo, pelo resultado, pelo recorde, pela necessidade de estar competindo em alto nível? É uma mistura um pouco dos dois. Por exemplo, quando a gente tem um atleta que o grande objetivo é ser medalhista olímpico, principalmente quando a medalha é de ouro, chegar no topo é difícil, mas se manter no topo é muito mais difícil, porque o que mais tem para se ganhar, além da medalha de ouro que eu já conquistei? E aí isso vai ficando meio que difícil de ser alimentado. Então, junto ao externo de ter que se manter no topo, junto ao interno de ter que suprir a expectativa que o outro criou sobre a minha performance, sobre os meus resultados. E quase sempre isso anda muito junto. É muito difícil a gente separar. Essa cobrança, ela vem porque eu me cobro, essa cobrança vem porque o externo me cobra. Porque elas andam muito juntas. Doutora Karen, ainda falando sobre essa questão da pressão interna, né, tem um termo que é os sabotadores internos, né? Por exemplo, se eu não conseguir, eu nunca mais vou ter uma chance, se eu errar agora eu vou perder tudo. Como a gente pode, os atletas, né, podem buscar reconhecer quais são esses sabotadores e lidar com eles? Primeiro, os atletas precisam entender que em toda modalidade a gente perde ou a gente ganha. O esporte ele é feito de vitórias e de derrotas. E para eu saber ganhar, primeiro eu preciso aprender a saber perder. E entender que a derrota ela não é necessariamente uma falha, mas ela é uma oportunidade de correção. E aí existe tipo uma chavinha que a gente precisa virar. Na ginástica, por exemplo, são vários aparelhos. Se um aparelho eu não tive a performance como era a esperada e eu não tive a pontuação que eu almejei, eu preciso virar uma chavinha para que nos próximos aparelhos eu consiga recuperar, eu consiga dar o meu melhor novamente. E aí é isso, é entender que eu posso falhar, é entender que eu posso errar e que a derrota, ela traz muito mais como aprendizado do que necessariamente a vitória. E talvez o grande exemplo que a gente está tendo de toda essa situação é a ginasta Simone Biles, 24 anos, né, conquistou aí 4 medalhas de ouro no Rio de Janeiro, quer dizer, como a doutora Karen disse, ela está no topo, ela não tem outra medalha para conquistar, né? Então ela chegou a Tóquio como grande favorita e aí todo mundo ficou mais ou menos como foi com o Phelps, Michael Phelps. Assim, poxa, prata não serve para ele. O bronze, quem? Não, é ouro, é ouro, é ouro, né? Fica-se aquela cobrança. Ela disse uma frase muito interessante antes dos jogos. Ela falou assim, eu carrego o peso do mundo nas minhas costas. Eu acho que veio
à tona toda essa pressão, né? Ela desistiu de uma das provas, né? É uma incógnita se vai participar das outras finais que ela foi credenciada, né? Ali a senhora de longe enxerga que é o ápice. Ali realmente o peso das costas, o peso do mundo está nas costas da atleta e ela sucumbiu. Sim, quando o peso tá demais, a gente não consegue carregar. E talvez ela precisasse desse momento para dizer para todo mundo, e foi uma pauta extremamente importante que ela levantou, que, atletas são humanos, eles não são super-humanos, que geralmente as pessoas costumam dizer, né? E aí reconhecer essa humanidade neles é extremamente importante. Eu li um artigo, Jéssica, doutora Karen, do jornal El País, porque os Jogos Olímpicos agora em 2021 em Tóquio, eles são atípicos. Eles Sim. aumentaram um ano o ciclo, né? Atletas se prepararam para um ciclo de 4 anos. E aí vem um ciclo de 5, né? E um último ano sem poder treinar como treinavam. E aí eles vão para Jogos Olímpicos pela primeira vez na história sem um ingrediente que é, para mim, fundamental para boa parte dos esportistas, que é a questão do público. O artigo chama, inclusive, Jogos Olímpicos do Silêncio, né? Até que ponto o público ele mexe com o emocional do atleta, doutora? A presença dele e a ausência dele. Sim. Durante as Olimpíadas Rio 2016, vários psicólogos trabalhavam com os atletas contando com o fator torcida, porque a torcida brasileira ela tem uma característica muito peculiar, né? Todo mundo sabe quando é a torcida brasileira ali. Então, preparar os atletas para estar nas torcidas, para que essas torcidas não desequilibrem o atleta do nosso país, mas possa afetar de alguma forma o outro atleta. Então, a torcida ela é fundamental e importantíssima mesmo, porque ali é algo que se alimenta, ali é algo que a gente está movimentando o esporte, ali é onde o esporte ele existe em toda a sua figura, com o atleta competindo, com todo mundo envolvido e com a torcida participando. Então, ela é fundamental. Doutora Karen, a Simone Biles, ela com 10 anos de idade já competia, né? E assim, muitos outros atletas de diferentes modalidades, eles iniciam a carreira muito cedo, ainda crianças. Essa iniciação precoce, ela também pode afetar, não deveria ter um limite, né? Qual que é o equilíbrio para uma criança, né, um adolescente, iniciar a sua carreira? E aí a gente pode até falar do nosso grande xodó do momento, que é a atleta de skate, né? A Raíssa Leal, né? Poxa, com 13 anos ela está ali já atuando com outras atletas da idade dela, né? A japonesa que venceu tem a mesma idade dela, 13 anos, mas tinha atletas de 36, 28 anos. Sim. A iniciação e a especialização precoce do esporte, ela é um pouco preocupante quando não se é acompanhada, quando não se trabalha tudo que o esporte traz. Porque o esporte, ao mesmo tempo que ele é muito bom, ele é muito importante para o desenvolvimento de toda a sociedade, ser atleta de alto rendimento não é necessariamente algo saudável. Ultrapassar limites do corpo, ultrapassar limites da mente. Então, assim, é preciso um acompanhamento, é preciso um zelo, um cuidado. Muito se falou que a Raíssa estava muito tranquila, que ela estava fazendo dancinha. E é o que a gente chama muitas vezes de flow, que é encontrar esse ponto de estar se sentindo bem, estar ali para divertir, mas entender da importância daquele momento. Tanto é que depois, no final, quando na última manobra, quando ela viu a nota, quando ela viu que ela poderia ter conseguido algo um pouco mais, ou ela sentiu isso, ela meio que desabou. Então, durante todo o processo, ela se manteve como uma pessoa que estava ali para participar, como uma criança, né, uma adolescente que estava ali para participar daquilo, sem precisar carregar o peso do mundo nas costas. E aí a gente tem um fator de acompanhamento, lógico, ela é acompanhada pela confederação. A psicóloga, eu acho que, se eu não me engano, está com a confederação de skate desde 2018. Então, é um trabalho que já vem sendo feito, ela já vem sendo preparada para aquele momento. E isso é importante para que a gente não perca atletas, para que a gente não perca grandes talentos dentro do esporte por pressão antes da hora, por cobrança antes da hora. E a gente acompanha muito isso no principal esporte do país, que é o futebol. Se a gente for num campeonato sub-13, sub-15, a gente vê toda uma expectativa
para aqueles atletas que ainda são adolescentes se tornarem grandes jogadores de futebol. E muitas vezes eles acabam sucumbindo por não aguentar, carregar o peso que naquele momento é o mundo para eles, que é pai, que é time, que é uma torcida, que é uma arbitragem, que é mudar a realidade da família. Então, essa iniciação precoce, ela precisa ser revista e ela precisa de mais cuidado e atenção do que nós temos. A doutora Karen tocou num exemplo que é o jovem ali com 12, 13 anos no futebol e carregar, às vezes, a responsabilidade de mudar a realidade da família. E, às vezes, a família depositar muito, porque ele começou bem ali com meninos de 10, 11, 12 anos e aí vai aumentando a idade, ele não consegue ter o mesmo rendimento. Isso causa um choque psicológico para ele, para a família, como um todo. Realmente é algo que chama atenção. Doutora, para fechar da minha parte, qual modalidade, qual modalidade? Existe alguma das modalidades que a senhora atende aí, né? Eu sei que a senhora atende atletas de vários segmentos, que tem um número maior de pessoas que procuram? Geralmente, as modalidades individuais, você encontra atletas mais interessados no trabalho da psicologia do esporte, até porque eles costumam não ser vinculados a clubes ou instituições, né? E aí fica mais fácil essa busca. Então, eu percebo essa adesão e uma abertura maior para o trabalho da psicologia quando a gente fala de modalidades individuais. Doutora Karen, então esse é o projeto Movimente, né, que a senhora atua somente voltado para a psicologia do esporte. Sim, sim. Nós atuamos em diferentes modalidades. Uma modalidade que não é olímpica, não sei se tornará um dia, mas o e-sports tem crescido muito. Quase todos os grandes times de e-sports hoje contam com psicólogo. Nós também trabalhamos com equipe, com motocross, com rugby, com natação, com triatlo. Então, eu mais outros psicólogos atuamos dentro da psicologia do esporte aqui em Goiânia. Tá certo. Então, doutora Karen Cristina, psicóloga, muito obrigada pela sua participação conosco aqui no Tom Maior. Seja sempre bem-vinda, doutora. Obrigada, Jéssica. Obrigada, Charlie. Que a gente possa falar mais sobre isso e abrir portas para outros profissionais e outros atletas, para que eles possam reconhecer a psicologia do esporte como fundamental no treinamento.